Bom, então vamos iniciar, que já está dando o nosso horário, e a espiritualidade com certeza trabalha na hora certinha. A gente às vezes atrasa, mas a espiritualidade não atrasa não, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração para iniciarmos esse nosso humilde trabalho. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, até nossos benfeitores espirituais e agradecer a eles por toda a preparação deste ambiente para que aqui pudéssemos estar nos reunindo em amor, em fé, para que possamos estudar um pouco mais sobre tudo que a doutrina espírita, a doutrina de Jesus e dos benfeitores espirituais tem a nos oferecer. Elevamos o nosso pensamento ainda mais alto até a figura amorável de Jesus e agradecemos a Ele a oportunidade de nos reunirmos aqui para falarmos em seu nome e para falarmos sobre a sua doutrina. E mais elevado ainda, chegamos até a luz do Pai que nos envolve, que nos sustenta, e agradecemos a Ele a oportunidade da vida, a oportunidade de tudo que recebemos, não apenas hoje, mas em todos os momentos de nossas vidas. Que possamos absorver de tudo o melhor que a espiritualidade tem a nos oferecer nesta noite. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Pois é, amigos, estamos aqui hoje falando pelo Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Mileide, e de cara eu quero agradecer a essa oportunidade, a esta casa, de dar a oportunidade da gente poder aqui se manifestar e poder falar um pouquinho, poder contribuir um pouquinho com esta casa. Agradecer a Marcelinha, uma amiga, que me ofereceu essa oportunidade, que me fez o convite, que de pronto eu aceitei, é claro, porque é uma honra falar numa casa que está sempre levando coisas boas para as pessoas, né? Muito bem. Como não poderia deixar de ser, temos que falar, é óbvio, que nós vivemos momentos bastante difíceis no nosso mundo. Todos nós estamos envolvidos com esse momento bastante difícil dessa doença que está vitimando muitos de nossos irmãos, vitimando as famílias desses irmãos que desencarnam ou que estão nos hospitais em grandes dificuldades, não é? Muitos de nós já perderam algum familiar, algum amigo, algum ente bastante querido, enfim, são momentos bastante difíceis pelos quais todos nós estamos passando. E aí nós temos que nos perguntar qual é a parte que nos cabe. O que nós estamos fazendo, qual está sendo o nosso comportamento frente a tudo isso que está acontecendo. E para que nós possamos compreender um pouco melhor essa nossa parte, nós temos que nesse momento, um momento de reflexões, olharmos não apenas para o exterior para tentar entender o que está acontecendo, mas talvez principalmente olharmos para dentro de nós e sabermos, ou melhor, procurarmos saber qual é a nossa parte em tudo isso, porque com certeza nós temos parte nisso. Se vivenciamos, se fazemos parte de tudo isso que está acontecendo, com certeza temos a nossa responsabilidade. Daí a grande importância de olharmos para dentro de nós, e esse é o tema que nós estamos trazendo hoje. Olhar para dentro de si e entendermos melhor o que se passa dentro de cada um de nós e a importância de olharmos para dentro de nós. Muito bem, nós vivemos num mundo de expiações e provas, tá?
Por conta disso, somos espíritos ainda bastante imperfeitos, ou seja, somos espíritos também de expiações e provas. O nosso mundo na escala dos mundos, na escala de evolução dos mundos, ainda é apenas o segundo. Até outro dia éramos um mundo primitivo. Hoje somos um mundo de expiação e provas. Mundo de regeneração, estamos a caminho? Sim, mas ainda não alcançamos esse mundo de regeneração, senão não estaríamos passando tudo o que ainda passamos. Temos um longo caminho ainda para percorrer. Então, na escala dos mundos, primitivo, provas, expiações, regeneração, mundos felizes e por aí vai, nós somos apenas o segundo. Então somos ainda espíritos bastante imperfeitos do ponto de vista moral, do ponto de vista ético e do ponto de vista espiritual. Mas nós estamos em busca dessa perfeição. Consciente ou inconscientemente, é preferível que seja conscientemente. Estamos em busca dessa perfeição fazendo o quê? Tentando corrigir, tentando vencer os nossos defeitos. Porque eles existem, são muitos. Então nós estamos buscando essa correção, vencer esses nossos defeitos para que cresçamos e para que façamos jus a sermos espíritos de regeneração, quando então o nosso mundo, o nosso planeta se tornar um mundo de regeneração. Temos muitos defeitos? Sim. Temos qualidades? Temos também, mas temos inúmeros defeitos. Temos ainda o defeito do egoísmo, somos muito egoístas, não apenas com os nossos bens materiais, mas com os nossos bens morais. Quando não dividimos com o outro um momento de alegria, um sentimento de fraternidade, um sentimento de caridade, estamos sendo egoístas, não apenas do ponto de vista moral. Somos avarentos, e a avareza é um outro defeito muito grande. Somos avarentos quando não dividimos esses sentimentos morais nossos para com as outras pessoas. Somos filhos de Deus, que é amor em sua mais pura essência. Então somos criados com essa partícula do amor. Mas somos avarentos quando não colocamos esse amor para fora, no sentido de auxiliar, de ajudar, de amparar outras pessoas. Estamos sendo avarentos também, não apenas avarentos com as coisas materiais. Temos o defeito do rancor, somos extremamente rancorosos. Qualquer coisa que as pessoas nos fazem que nos desagrada, sem que procuremos entender o porquê, guardamos rancores. Rancores que às vezes duram pela vida inteira, ou muito tempo, nos atrapalhando na nossa caminhada evolutiva. Somos às vezes mal-humorados, já saímos das nossas casas mal-humorados e continuamos com esse mau humor ao longo do dia, com as pessoas que encontramos na escola, no trabalho, ou na nossa família, ou na nossa rua, ou no comércio, onde vamos. Destilamos às vezes esse nosso mau humor, como se isso fosse nos auxiliar em alguma coisa, e isso só atrapalha ainda mais aquele nosso dia, que se torna cada vez pior e mais ruim, porque nós atraímos com o nosso mau humor, com os nossos sentimentos negativos, nós atraímos o quê? As nossas energias negativas, não é verdade? Somos extremamente julgadores, sem entender o porquê que as pessoas fazem as suas coisas, que nós achamos serem erradas, mas nós julgamos. Aliás, julgamos, condenamos e executamos. Porque nos julgamos no direito de sermos os defensores da ordem, da lei, como se nós também não errássemos. Somos preconceituosos, temos os nossos preconceitos. Como temos os nossos preconceitos. Preconceitos sociais, religiosos, econômicos, sociais, sexuais. Através de brincadeirinhas inocentes sobre questões sexuais ou sobre questões raciais, temos ainda bastante a vencer em termos dos nossos preconceitos. Somos muitas vezes arrogantes e prepotentes, principalmente quando estamos frente a uma pessoa de condição mais humilde do que a nossa. A pessoa que trabalha no nosso prédio, a pessoa mais humilde que nós encontramos pela rua. Quando ocupamos um cargo de direção na empresa que trabalhamos,
nos julgamos muitas vezes arrogantes e prepotentes, nos esquecendo que somos todos iguais, apenas talvez ocupando situações e cargos diferentes, né? E somos muito orgulhosos. E quando eu falo de orgulho, eu não estou falando daquele orgulho que nós às vezes dizemos, eu tenho muito orgulho porque o meu filho completou a sua faculdade. Isso é a mesma coisa que dizer, eu sou muito feliz porque o meu filho completou a sua faculdade, ou por outro motivo que seja. Mas nós falamos daquele orgulho que é o amor próprio exagerado e que nos impede de ver as coisas boas no outro, porque apenas enxergamos tão somente a nós mesmos. Conseguimos ver os defeitos claramente, esses defeitos claramente? Quando eu faço, às vezes que eu tive a oportunidade de falar sobre isso em alguma casa espírita e ali na frente com as pessoas, quando eu pergunto para elas, nós conseguimos ver esses defeitos claramente? As pessoas dizem, não conseguimos. E eu retruco dizendo, sim, nós conseguimos sim ver esses defeitos claramente no outro, não em nós mesmos, né? Nós normalmente vemos esses defeitos no outro, temos uma facilidade enorme em ver o cisco no olho do outro e não vermos a trave que se encontra em nossos olhos, não é? Olhar para dentro de nós é, principalmente, aceitarmos que nós somos espíritos imperfeitos, que nós erramos e que nós somos vulneráveis. Sim, esse é o princípio de olharmos para dentro de nós. É olharmos e aceitarmos que somos espíritos ainda bastante imperfeitos. Mas olharmos e aceitarmos não quer dizer nos conformarmos com essas imperfeições. Mas olhar para dentro de nós e vermos os nossos defeitos, aí está a grande importância, que é olhar para dentro de nós, mapearmos, escanearmos esse nosso interior de uma maneira muito honesta e a partir daí passar a corrigi-los. Porque se eu não vejo os meus defeitos, se eu não conheço os meus defeitos, eu conheço sim, mas se eu procuro fechar os meus olhos aos meus defeitos, então eu não vou conseguir corrigi-los. É muito importante assumirmos que somos ainda espíritos que erramos mesmo, assumirmos os nossos defeitos e os nossos erros, para a partir daí começarmos um intenso trabalho de transformação e de correção. Na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, e olha que coisa interessante, Paulo não escreveu nem aos palmeirenses e nem aos são paulinos não, viu? Ele escreveu só aos coríntios, vocês veem que é interessante isso daí? Dizem que é porque os coríntios necessitavam mais das orientações de Paulo. Bom, pode ser, né? Não vamos entrar nessa questão, né? Até porque eu sou dos coríntios, naturalmente. Então Paulo com certeza escreveu para mim também. Mas na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, olha o que interessante que ele disse. Quando sou fraco, então é que sou forte. Ou seja, quando eu olho para mim e sou fraco porque vejo as minhas fraquezas, então neste momento eu estou sendo forte, porque eu estou reconhecendo as minhas fraquezas. Somos falíveis? Sim, somos, mas temos um potencial enorme de transformação, de nos transformarmos e de nos melhorarmos. Basta querermos. E quando queremos isso, pode ter certeza, nós conseguimos, até porque não estamos sozinhos. Nós temos muita gente que nos ajuda. Podemos achar, mas eu estou sozinho, ninguém me ajuda? Temos sim, temos muita ajuda. Temos os nossos familiares, aqueles nossos entes queridos, que se nós deixarmos, temos que deixar também. Estão sempre nos auxiliando, estão sempre nos ajudando. Da maneira como eles podem, mas estão sempre nos ajudando. Aliás, é no lar,
na menor célula da sociedade, que nós aprendemos muitas coisas, como respeitar, dividir, aceitar, compreender e principalmente amar. E quando nós temos um lar harmonizado, nós levamos tudo isso para fora na sociedade. Já se temos um lar desarmonizado, com intrigas, com inveja, com intolerância, o que nós vamos levar para fora na sociedade? O que nós temos dentro do nosso lar. Daí a importância de cultivarmos as coisas boas no nosso lar. Temos a ajuda dos nossos amigos, aqueles amigos sinceros que vêm, nos orientam, nos mostram caminhos, que às vezes colocam o dedo na ferida, porque o amigo mesmo ele põe o dedo na ferida, ele mostra onde ele está, onde estamos errando. Por quê? Porque ele quer o nosso bem. Então nós temos esses nossos amigos, né? Temos os nossos benfeitores espirituais, daqueles irmãos, daqueles entes queridos que já partiram e que de onde estão olhando por nós, estão pedindo, intercedendo por nós. Aqueles benfeitores espirituais, nosso anjo guardião, nosso mentor espiritual, todos eles sempre tentando o melhor porque querem ver o nosso bem, sempre iluminando os nossos caminhos. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Temos Jesus, o governador no nosso mundo, sempre olhando por cada um de nós e sempre iluminando os nossos caminhos e nos mostrando os caminhos que devemos seguir. E temos Deus, o Pai da vida, o Pai de todos nós, que estende sempre, a todo instante, a sua luz sobre todos os nós e que quer a salvação de todos os seus filhos, que somos nós. Puxa vida, hein, gente? Quanta ajuda nós temos, mas precisamos fazer a nossa parte. Eles não podem fazer, os amigos, a família, os benfeitores espirituais, Jesus, Deus, eles não podem fazer tudo sozinhos. Temos que fazer a nossa parte. Há algum tempinho, em conversa com uma entidade espiritual, num momento difícil pelo qual eu passava, ela me disse: irmão, nós te ajudamos. Nós fazemos 50%. Você tem que fazer os outros 50%. É como quando a gente vai ao médico, o médico pede os exames, interpreta os exames, nos examina, diz o que nós temos e nos recomenda o que fazermos. Algum regime, alguma atividade física, tomarmos uma medicação. Ele fez 50%. Os outros 50% somos nós. Se nós sairmos do consultório e não fizermos nada do que ele falou fazer, ou fizermos tudo errado, o tratamento não vai dar certo. É a mesma coisa nós. Queremos melhorar? Sim. Queremos crescer? Sim. Queremos ser espíritos cada vez melhores? Sim. Temos que fazer a nossa parte. Rogar ao alto essa ajuda, essa sustentação? Sim, faz parte. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E para isso é necessário sairmos do comodismo a que nos habituamos. Sacudir a poeira do passado, daquele passado de equívocos, de erros, ficou para trás. O passado é muito bom como exemplo, mas o que vale é o presente. Então nós temos que fazer isso. Sacudir essa poeira do nosso passado de erros, de atitudes erradas, de equívocos, e vencer a maior de todas as batalhas. Que é contra quem? É contra o outro? Não. A maior batalha de todas é contra nós mesmos. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a espiritualidade: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a resposta é clara: conhece-te a ti mesmo, como disse um sábio da antiguidade. E o Espiritismo nos leva a essa interiorização, de conhecermos a nós mesmos, de fazermos as nossas reflexões de quem somos, por que ainda erramos, quais são os nossos erros. Buscarmos esse autoconhecimento, porque aqui estamos, qual a parte que nos cabe na vida, e de superarmos os nossos conflitos. A doutrina espírita nos facilita, nos ajuda a isso. Mas não nos enganemos que o trabalho mais difícil é aquele feito para conosco mesmo. Esse é o trabalho mais difícil, para corrigirmos
os nossos erros, para nos lapidarmos, para nos transformarmos. E por quê? Porque quando olhamos para dentro de nós a fim de fazermos isso, vamos encontrar muita sujeira, não nos enganemos. Lembra do início? Somos espíritos de expiação e provas. Temos ainda muitas coisas aí, muitas sujeiras. Então, quando nós começamos a olhar para dentro de nós a fim de fazermos essa transformação, não nos iludamos. Vamos encontrar muita sujeira. E não adianta jogar essa sujeira para baixo do tapete. Não dá. Já pensou se a gente vai receber uma visita em casa, a gente dá aquele tapinha na casa, aí na sala lá a gente varre a casa e joga a sujeira para debaixo do tapete? A visita chega, a criança da visita sai correndo, tropeça no tapete, levanta um pedaço do tapete, pronto, todo mundo vê aquela sujeirada enorme lá. Que vergonha que a gente vai passar, né? Então, já pensou a gente chegar à pátria espiritual, o nosso tapete se levantar e lá todos estarão vendo a nossa sujeira embaixo do tapete? Que vergonha não passaremos? Vergonha não com eles, que não nos julgam, mas vergonha para conosco mesmo e para com a nossa consciência. Então não adianta jogar essa sujeira para debaixo do tapete. Kardec disse: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Olha aí, ó, transformação moral. Somos espíritos? Somos, claro. Somos bons espíritos? Bom, aí já é outra história. Cabe a cada um de nós responder, mas somos espíritos. E Kardec fala que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação. Não porque já é perfeito, mas pela busca dessa transformação moral. E pelos esforços em domar as suas más inclinações, não extingui-las. Porque Kardec sabe que ainda não, no mundo de expiações e provas, nós não conseguimos extinguir todas as nossas más inclinações, mas domá-las. Quando elas sentirem vontade de se aflorar, nós conseguimos domá-la, como o domador doma a fera, não é verdade? Quando nós buscamos essa transformação, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma reforma íntima. E essa reforma íntima só cabe a cada um de nós. Não dá para a gente terceirizar não, viu gente? Não tem como terceirizar, contratar alguém para fazer a reforma íntima. Aliás, eu recomendo para vocês um videozinho, não sei se vocês conhecem, muitos de vocês devem conhecer, que a gente tem na internet, no YouTube, inclusive, Humor e Espiritismo. É muito bacana, né? Que eles passam de uma maneira muito divertida, muitos ensinamentos. Procurem lá, Reforma da Fachada. E vocês vão ver que bastante interessante uma senhora contratando alguém para fazer uma reforma íntima para com ela. É muito bacana. Mas somos nós que temos que fazer, não dá para fazer essa contratação. Quando nós levantamos, saímos de manhã para a rua, muitas vezes nós vestimos o que é chamado de máscara social. Estamos às vezes tristes, magoados com a vida, conosco mesmo, mas temos que colocar uma máscara social para sair, demonstrando que estamos felizes, que estamos alegres, que está tudo bem. Mas só cada um de nós sabe o que vai no íntimo. Sabe das nossas tristezas, das nossas dificuldades e o que nós temos cada um que mudar a si próprio. E para isso nós temos muitas ferramentas. Temos o Espiritismo, sempre nos mostrando caminhos, sempre nos mostrando responsabilidade, não exigindo nada de nós, mas mostrando a nossa responsabilidade frente a nós mesmos, frente às outras pessoas e frente à própria vida. Temos a reencarnação, uma ferramenta divina que Deus nos coloca, permitindo que nós retornemos tantas quantas vezes forem necessárias para corrigirmos o que erramos no passado e para aprimorarmos o que acertamos também. E aí a bondade divina, tudo aquilo de ruim que o espírito adquire pode ser expurgado através de seu próprio trabalho, através de sua própria reforma íntima. Pode ser colocado para fora, mas tudo aquilo de bom que adquirimos e que fazemos não se perde nunca mais, fica com o espírito. Daí a grande importância do quê? Sabermos plantar,
para podermos colher bem. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não é assim que a gente sempre ouve? É verdade. Nós podemos semear o que nós quisermos, o que nós bem entendermos. A colheita será obrigatória. Se hoje não estamos colhendo frutos tão saborosos, é porque não plantamos boas sementes lá no passado. Então agora, que tal começarmos a plantar as boas sementes para colhermos frutos saborosos lá na frente, nas próximas reencarnações e até mesmo agora, aqui mesmo. Porque quando plantamos sementes boas aqui, já começamos a colher aqui mesmo. Olhar para frente, sempre para frente, para trás para aprender, mas olharmos para agora e para frente. Olharmos para trás para nos culparmos, nos magoarmos, não, porque isso só vai atrasar a nossa caminhada. Aliás, vai servir como entrave para que nós possamos evoluir. Então, olhar para trás como aprendizado daquilo que não podemos errar mais. Nós temos que olhar sempre para frente e para o agora, para que possamos ter lá na frente dias melhores para todos nós. O Espiritismo ele é uma doutrina comportamental, em que ele faz a transformação do homem velho, ele procura fazer a transformação do homem velho no homem novo, de dentro para fora, não de fora para dentro, é de dentro para fora. Daí a importância de olharmos para dentro de nós. E isso acontece de maneira lenta, mas deve ser constante. Um exercício diário dessa busca de olharmos para nós e de nos transformarmos. Não dá mais para a gente dizer, mas eu sou assim mesmo. Não, para. Isso foi lá no passado. Não dá mais para dizermos isso. Principalmente quando conhecemos a doutrina espírita. Não. Nós já sabemos o que nós queremos. Nós já sabemos o que temos que modificarmos. Então, bora lá. Vamos fazer a coisa certa, vamos buscar isso a todo instante, a toda essa transformação. Os nossos instintos primitivos foram muito úteis lá no início da evolução nossa, quando ainda éramos primitivos, precisávamos nos defender das intempéries, dos inimigos naturais. Então os nossos instintos primitivos foram muito importantes, mas hoje nós precisamos de emoções edificantes. Não de instintos primitivos, emoções que nos edificam, emoções que nos sustentam, emoções que nos elevam. Precisamos desenvolver a emoção da fraternidade, da caridade, da união com outras pessoas para transformarmos esse nosso mundo. Para sermos parte integrante dessa transformação que acontece em nosso mundo e desenvolvermos principalmente a emoção edificante do amor. Isso é extremamente importante. Amor. E o amor que eu falo é o amor em todos os seus sentidos. É o amor pelo outro, é o amor por nós mesmos. É o amor pela natureza, é o amor pela vida, é o amor até por quem nós estamos vendo coisa errada e não concordamos. Através do quê? De não julgar, de procurar entender que o outro vive um momento evolutivo diferente do nosso. Não significa compactuar com o erro, não significa achar que está tudo bem, não. Mas tentar não julgar. Tentar compreender. Quando nós fazemos isso, nós estamos amando. Quando ao invés de dar uma palavra que vá atrasar ainda mais, atrapalhar a vida mais ainda, uma palavra de julgamento para a vida de alguém, se ao invés disso levarmos um conselho edificante, nós estamos agindo com amor. Se ao invés de criticar alguém que faz alguma coisa, nós fizermos uma oração por esse alguém, nós estamos agindo com amor. Então o amor envolve tudo. Quando falamos em fraternidade, em caridade, em união, nós estamos falando em amor. Em vez de ficarmos divulgando pelas redes sociais coisas
que apenas vão levar ódio, rancor, intriga, intolerância, preconceito, por que não divulgarmos nas redes sociais coisas felizes, coisas alegres e principalmente coisas edificantes? Aí nós estaremos agindo com amor. Então nós precisamos disso, de emoções edificantes. E para isso tudo nós precisamos de uma coisa muito importante, que é uma luz a nos guiar. E essa luz é a luz de Jesus. Porque em meio a todas as tormentas pelas quais já passamos, e em meio a esta tormenta, exclusivamente falando, que estamos passando neste momento, Jesus é como um farol a iluminar os nossos caminhos. Mas nós temos que ir até Ele. Não precisamos pedir para Ele vir até nós, porque Ele está sempre junto de nós. Mas nós temos que abrir a porta para Ele, através das nossas atitudes. Por que que nós precisamos dele? Porque Ele é essa luz que nos guia, que nos orienta, que nos mostra caminhos. E o seu amor nos ilumina, como o sol ilumina os nossos dias todos os dias. Então, olhemos para dentro de nós, nos conheçamos, procuremos nos transformarmos, procuremos contribuir para com esse nosso mundo e para com tudo que está acontecendo. De que maneira? Tendo atitudes melhores e procurando agirmos de maneira correta para conosco, para com os outros e para com a própria vida. Fazendo isso, nós já estaremos dando um grande passo para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual e dando um grande passo, uma grande contribuição, na verdade, para que esse nosso mundo se transforme um dia num mundo de regeneração. É isso, minha gente. Já estamos dando o nosso tempo. É o que a gente queria falar para hoje. Eu espero que a gente tenha podido contribuir um pouquinho. E depois vocês, se quiserem, por favor, deixem lá os seus comentários, que eu prometo ver todos. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar lá. A gente fala e a gente esclarece sempre. Agradeço mais uma vez a Marcela, aos dirigentes do Irmã Mileide pela oportunidade, tá bom, gente? E agora vamos encerrar fazendo uma prece de encerramento. Mantendo esse clima de serenidade e com nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, e aos nossos benfeitores espirituais, mais uma vez agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, tentando aprendermos um pouco mais daquilo que nos auxiliará em nossa caminhada, tentando compreender um pouco mais dos ensinamentos de nosso Mestre amorável Jesus. E pedimos a esse Mestre Jesus que nos conceda permissão para que encerremos o trabalho, esse humilde trabalho dessa noite, com a prece que Ele nos ensinou quando aqui esteve. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas com a mesma intensidade com que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em erros e tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, gente, obrigado a todos e, se Deus quiser, nos veremos numa próxima oportunidade. Fiquem em paz e boa noite. E obrigado.